Estamos de volta para mais uma temporada do Meu Norte Pioneiro em podcast. É uma grande alegria que a gente abre mais essa temporada para falar de assuntos que interessam ao Norte Pioneiro do Paraná, essa terra de gente aguerrida, terra de gente criativa, terra de gente que faz a diferença. Isso é verdade. Eu preciso dizer que esta segunda edição, primeiramente, esse projeto, né, do Meu Norte Pioneiro, tem o dedo, tem a expertise do meu amigo Ademar Martins, conhecido mundialmente como Dudu Martins, que é engenheiro agrônomo, especialista em café, especialista no Norte Pioneiro do Paraná. Meu caro amigo Dudu Martins, mais uma temporada, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Roberto Franschini. Bom dia a todos, toda a audiência. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente, junto a você. Eu sou teu admirador, você sabe disso. Caramba. A voz aveludada do Norte Pioneiro, o maior comunicador do Norte Pioneiro. E exagerado. Isso não é exagero nenhum, você realmente nos ensina muito, né? É um as da comunicação. Que isso. E é um prazer dividir essa bancada com você, com nossos convidados, né? Para a segunda temporada do Meu Norte Pioneiro, trazendo aí pessoas de destaque, atividades que realmente inspiram, né? A mudança do Norte Pioneiro, dessa terra que antigamente era conhecida como Ramal da Fome, para hoje uma terra de oportunidades, uma terra de progresso, uma terra de riquezas. É um prazer muito grande e estamos aí com um convidado muito especial para abrir essa temporada. Maravilha! Antes da gente entrar, você apresentar para a nossa audiência o nosso convidado de hoje, um breve resumo da primeira temporada do Meu Norte Pioneiro e o que vem aí para nós na segunda temporada. Na primeira temporada nós trouxemos técnicos, consultores, produtores, empresários e sempre mostrando, né, exemplos a serem seguidos da pessoa sair de uma situação de comodismo, de vitimismo e realmente assumir as rédeas da sua vida e participar desse grande movimento de união do Norte Pioneiro em prol do desenvolvimento sustentável, trabalhando com foco em produtos diferenciados, logicamente do agro, que é uma vocação regional, mas também de outras atividades. E a gente vai seguir nessa mesma linha, com casos inspiradores, pessoas de renome internacional até, e destaques, né, exemplos a serem seguidos aqui na nossa região. Maravilha. Dudu, antes da gente apresentar o nosso convidado, precisamos dizer também que a Ficafé Feira Sabores está vindo aí. Já tem uma programação? A programação está sendo construída, já temos os temas, né? E a Ficafé acontece de 29 a 31 de outubro, na mesma linha das edições anteriores, né? É uma feira técnica e comercial. Não tem show, não tem rodeio, não tem parquinho, mas tem muitas palestras, oficinas, temas interessantes, com foco no produtor rural e suas famílias, buscando inspiração, mostrando produtores que deram certo, processando seus produtos, trabalhando com qualidade. Esse é o foco, eu acho que é uma grande vocação da região, que nós temos que explorar da melhor forma possível, né? Afinal de contas, o Norte Pioneiro tem 90% de pequenos produtores. Ele não vai ganhar dinheiro plantando soja e milho, mas sim com café, fruticultura, avicultura, atividades que podem ser desenvolvidas em áreas menores, né? Com muita sustentabilidade, pensando na qualidade do solo, produtos diferenciados com algum tipo de selo, produtos orgânicos, com outras certificações também, que sejam sustentáveis, que façam bem à saúde e que dê o consumidor hoje busca por esse tipo de produto, né? Para que consiga se enquadrar nesse aspecto aí. Maravilha. Olha, então vou chamar aqui o nosso apoiador deste programa, que é a nossa cooperativa Sicredi Paranapanema, Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela tem um recadinho, eu volto na sequência para que o Dudu apresente para a nossa audiência o nosso convidado de hoje e a gente entra também nesse tema. Lembrando que este conteúdo está sendo transmitido ao vivo pela rádio Circulando Jovem Play e depois ficará disponível para todos os canais que a rádio tem na internet. YouTube, Facebook,
LinkedIn, Spotify, enfim, vai estar tudo lá para você acompanhar na hora que você quiser. A nossa cooperativa vem dar um recadinho, eu volto já, aí sim, em definitivo, para a abertura oficial da segunda temporada do Meu Norte Pioneiro em podcast. Não saia daí, a gente volta já. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. é ter com quem contar. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Dudu Martins, meu nobre amigo, companheiro de bancada, a gente quer saber quem você convidou para a nossa primeira edição, primeiro episódio, né, da segunda temporada do Meu Norte Pioneiro em podcast. Manda, meu caro. Vou fazer uma apresentação rápida, porque o currículo do homem é muito extenso. Engenheiro agrônomo, formado na USP-Exalc, Piracicaba. É sócio-diretor da Fazenda Califórnia, Jacarezinho, fazenda centenária de café e outras culturas. É fundador e diretor da Capricórnio Coffees. Tem MBA em gestão da produção. É instrutor de degustadores internacionais de café. Diretor membro do conselho da BSA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, e da Associação de Cafés Especiais Mundial. Luiz Roberto Saldanha Rodrigues, nosso amigo, destaque como produtor rural, como técnico e um grande amigo que hoje vai trazer muitos assuntos interessantes para nós. Muito bem, tá aqui, portanto, com a gente aqui, Luiz Roberto Saldanha Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Luiz Roberto. Que prazer ter você aqui. Bom dia, meu grande amigo Roberto Francischini, meu irmão Duduzão, Ademar Martins, a toda a audiência que nos escuta, desejando um sábado muito abençoado, que a gente possa ter aí uma conversa bem bacana aí. Muito obrigado. Olha, eu preciso dizer isso aqui. Eu tô muito honrado de te receber aqui nesse programa, abrindo nessa nossa segunda temporada. Caramba, eu estou ficando cada vez mais apaixonado por cafés. E eu preciso dizer que eu devo isso ao meu amigo Dudu. E ele já trouxe várias pessoas aqui. Quando ele falou que você viria, eu falei, caramba, vai ser um momento épico aqui pra gente. Tô falando isso sem exagero, tá? Porque eu quero muito conhecer um pouquinho mais sobre cafés especiais, o produtor, gente que tá investindo, que tá buscando, enfim. E quando ele falou que você viria, e tem, né, a Fazenda Califórnia, que é um símbolo da cafeicultura para nossa região, sobretudo para mim, enfim. Então eu fiquei bastante empolgado e estou muito feliz com a sua presença aqui, Luiz Roberto. A felicidade é toda minha, eu que já escuto você há muito tempo, acompanhei a primeira temporada do podcast também, e vai ser um enorme prazer poder compartilhar essas experiências nossas aí. Antes da gente entrar no tema, eu só queria para apresentar você também para nossa audiência. Você é da onde? Nasceu aonde? Seus pais? Qual é a sua ligação com a cafeicultura, com a nossa região? Fale um pouquinho sobre você, família, né? Casados, tem filho, um pouquinho do teu lado pessoal. Perfeito. Bom, sou nascido em Ourinhos, nasci em 1980. Jovenzinho. Me mudei para Cuiabá, ainda jovem, com 5 anos de idade, criança. Meu pai trabalhava com construção e foi trabalhar com garimpo em Cuiabá.
Moramos 2 anos em Cuiabá e depois nós mudamos para Campo Grande. Então eu cresci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Perdi o pai cedo, tinha 7 anos. Cresci numa fazenda de pecuária, então trabalhando com pecuária, me preparando para a reconstrução de fertilidade de solos degradados. Por isso a paixão por estudar engenharia agronômica. Fui para Piracicaba fazer engenharia agronômica, onde conheci a minha atual esposa, primeira e única namorada. Namoramos a faculdade toda, nos casamos e hoje é minha companheira, com quem tenho 2 filhas maravilhosas, Maria e Heloísa. E a Flávia, minha esposa, que também está fazendo um trabalho muito bacana com desenvolvimento de mulheres, com aplicação de práticas ESG. E aí fomos trabalhar no Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste. Após 2 anos nós tivemos essa oportunidade de vir para o Norte Pioneiro, junto com o meu padrinho, o empreendedor Dr. Paulo César Saldanha, de Ourinhos. Fizemos a aquisição da centenária Fazenda Califórnia. E naquela época o meu padrinho, uma pessoa extremamente iluminada, chegou à conclusão de que a gente deveria investir e continuar um projeto de café, que era um produto muito complexo, isso era 2004, e que possivelmente teriam muitas oportunidades a serem desenvolvidas nessa área. Infelizmente, meu padrinho não pôde ver a transformação que nós fizemos nesses 20 anos. Nós sofremos um acidente no final de 2004. E eu e a Flávia continuamos esse desenvolvimento para trazer esse legado que a gente tem feito de pegar toda essa história da Fazenda Califórnia, que é uma história de muito sucesso, de muita glória, e a gente está reconectando essa propriedade ao que a gente chama de um futuro de sustentabilidade e qualidade. Então, muita coisa a gente tem desenvolvido na fazenda, buscando esse link entre história, tradição, com esse mundo moderno, com esse agro moderno, com essas novas tendências de consumidores, qualidade e sustentabilidade. Lembrando, Robertinho, que essa fazenda teve um filme na década de 60, que foi rodado lá, né, com artistas internacionais. Na época, o grupo que era proprietário, para fazer propaganda da fazenda e do café, né? Permitiu que fosse rodado um filme lá. Acho que gostaria que o Luiz falasse brevemente sobre isso também, porque é marcante para Jacarezinho. A história da Fazenda Califórnia, se a gente puder tocar nesse assunto, ela faz parte da cafeicultura brasileira, da cafeicultura mundial. É uma fazenda fundada aí na década de 1903 por um grupo norte-americano chamado Leon e Israel, que eram traders de café, eles eram comercializantes de café. E esses americanos vieram para o Brasil e montaram uma fazenda que era o estado da arte em termos de produção. O nome Califórnia vem do fato de terem trazido as plantas, os projetos da Universidade da Califórnia, do Camp Davis, que hoje é uma referência em vinicultura, em produção de cerveja e agora também em café. Mas nós estamos falando do começo do século passado, um grupo norte-americano investindo em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, fazendo aquisição de uma fazenda com um solo que é maravilhoso para a implementação da cultura do café. A Califórnia passou por esse eldorado da cafeicultura paranaense entre a década de 30 até antes da geada de 75, e a demonstração da tamanha envergadura que tinha esse projeto é que em 1963 fizeram esse filme chamado Instant Love, a tradução do português foi Pão de Açúcar, parte filmado no Rio de Janeiro e boa parte filmado na Fazenda Califórnia, inclusive com linhas diárias de ônibus trazendo o pessoal da cidade para ver as filmagens, para fazer figuração. Artistas dos Estados Unidos vieram para fazer esse filme na Fazenda e é muito bacana, ele está disponível no YouTube, o pessoal vai lá ver o terreiro, a casa, todas daquela época. Tem uma reportagem bacana que foi feita pelo pessoal da Rede Globo também, estão contando essa história do filme. Então, mostrando aí um dos capítulos dessa fazenda, que ela é centenária e ela faz parte dessa história de desenvolvimento da cafeicultura do estado do Paraná e do Brasil. Maravilha! Tá aí. E qual é o nome do filme? Instant Love ou Pão de Açúcar. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Maravilha. Gente, olha, tá curioso? Entra lá no YouTube. O Luiz Roberto, é o seguinte, a Califórnia, de lá para cá, muita coisa mudou. Houve processo de modernização, etc. Enfim, em 2024, quais foram as principais mudanças assim que o grupo hoje, que você e tua família estão promovendo nesta fazenda centenária?
Robertinho, assim, eu posso falar que a gente está em constante transformação. Eu uso muito a citação do professor Cortella de você buscar excelência, é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Perfeito isso. E quanto mais a gente tem, mais a gente estuda, mais tecnologia chega, mais acesso à informação a gente tem, mais a gente pode mudar e a gente pode melhorar e evoluir. A agricultura tem passado por um ciclo de transformação brutal desde o início do desenvolvimento da agricultura no Brasil. A gente está na fazenda há 20 anos, quando nós chegamos na fazenda em 2004, nós encontramos um cenário que tinha vários problemas de degradação de solo, tanto a questão do plantio do café, a aplicação de boas práticas de colheita após colheita, então a gente fez toda uma transformação nesse sentido. E agora, 2024, olhando toda a dificuldade, principalmente climática, que a gente tem enfrentado na agricultura nos últimos anos, a gente tem atravessado um ciclo aí de geadas, secas, temperaturas extremas. A gente tem partido muito na busca de soluções do que a gente chama de uma agricultura mais regenerativa, no sentido de entender mais as soluções que a própria natureza apresenta e a gente entender isso com um olhar mais científico para fazer essa aplicação. Então, alguns dos exemplos. A gente está mudando a maneira de fazer a amostragem de solo. Então, hoje a gente não olha só a química e a física, a gente olha a biologia, quais são os micro-organismos que estão lá. A gente hoje trabalha com diferentes mix de plantas de cobertura plantadas tanto no café quanto nas outras culturas, para que a gente enriqueça a biologia do solo e a gente consiga uma melhor comunicação com os micro-organismos. A gente está trabalhando agora com muita mais questão de arborização, no sentido de fazer uma alteração do microclima local, para que a gente possa estar mais resiliente frente a essas alterações que o clima tem nos apresentado. E muito buscando apresentar isso também. Então a gente tem um programa muito legal que chama O Futuro em Nossas Mãos, coordenado pela Flávia, em que a gente recebe escolas da região, crianças, para que a gente mostre esses conceitos. O que é uma propriedade agrícola, quais são todos os benefícios que a propriedade agrícola pode causar, no sentido de não só a produção de alimento, a segurança alimentar, mas como o filtro de água, o reservatório de água, como o reservatório de carbono, como o desenvolvimento de divisas, desenvolvimento de emprego. Então, é a gente desmistificar aquela visão que existe de propriedade agrícola e mostrar todos os benefícios que uma agricultura feita no sentido de busca da sustentabilidade, qualidade e eficiência pode estar trazendo para a nossa sociedade e para a nossa região como um todo. Que tal, Robertinho? Sensacional. Eu acho que mereceria uma matéria na Fazenda Califórnia, específica da Fazenda, né? Que é um grande laboratório a céu aberto, onde dois grandes agrônomos, né, tanto o Luiz quanto a Flávia, têm a oportunidade de estar trazendo inovações, assim, eu diria que um passo à frente né, no futuro, em direção ao futuro, com muitas questões ligadas à sustentabilidade, a como fazer uma agricultura num ambiente tão desafiador de hoje, né, de clima, de solo mal utilizado durante muitas décadas. Então é fantástico, acho que vale a pena você conhecer. Maravilha, teria uma honra de estar lá. E eu até vou sugerir, porque o Dudu, não sei se você sabe, o Dudu é o responsável pela nossa pauta. Sugerir um convite para Flávia vir aqui também falar, né, para a gente desses programas que ela está inserida. Mas vamos lá, Dudu. Só fazer uma observação. Convidei a dona Flávia e ela não gosta muito dessa questão de microfone, câmera, né? Mas está convidadíssima, né? Até gostaria que o Luiz desse uma força para nós, porque é fantástico o trabalho que ela está fazendo junto às mulheres do agro, mas também a questão de educação, né, ambiental, com as crianças das escolas de toda a região. Maravilha. E por falar em mulheres do agro, como é que você está, Luiz Saldanha? Como é que você está enxergando esse movimento da mulher? A mulher, ela tá saindo daquele... Ela sempre teve um papel importante dentro do agronegócio, mas ela sempre vinha, pelo menos é o que a gente enxerga, que vinha naquele papel mais de coadjuvante. Agora ela está saindo desse lado e indo para o protagonismo. Como é que se enxerga isso? Eu acho isso fundamental, Robertinho, para o desenvolvimento e a sustentabilidade do agro em si. Mulher tem uma visão totalmente diferente
do homem. E eu acredito que o desenvolvimento está realmente, o sucesso está nesse balanço. Então eu sou suspeito, porque a Flávia, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu coração. E nós temos 2 filhas. Então, assim, para mim passa pelo desenvolvimento da mulher. Mas esse balanço da visão, desse perfeccionismo, desse afeto que a mulher tem em fazer as coisas, desse capricho, desse carinho em aplicar. E aí eu faço a ressalva com relação à Flávia. A Flávia, o ano passado, ela foi agraciada com o prêmio de primeiro lugar como mulher gestora, aplicando princípios de práticas ESG, ou seja, de meio ambiente, de desenvolvimento social e de governança em propriedade agrícola. E na competição nacional, a Flávia foi agraciada com o primeiro lugar. E isso trouxe para ela essa possibilidade também agora de trabalhar com as mulheres da região. Então, fundou essa comissão de mulheres junto com a FAEP no município de Jacarezinho. Vão fazer agora o primeiro encontro técnico das mulheres. E aí é que eu vejo a capacidade de mobilização, a capacidade de comunicação, o amor, o carinho, o capricho com que as mulheres tratam tudo que elas tocam, é uma diferença. Então, o agro precisa disso, e precisa disso para fazer bem feito, e precisa disso para comunicar. Nós temos no agro uma deficiência muito grande da nossa atividade, que a gente comunica muito mal. E aí eu cito o professor Tejon, que é o nosso grande exemplo em termos de comunicação no agro, que fala que a comunicação ela tem que ser feita de coração para coração. E aí quando você traz a mulher para fazer esse trabalho e conseguir comunicar isso com outras mulheres e com outras pessoas do Brasil e do mundo, eu acho que aí está a mudança de chave do Brasil se posicionar como o player que é, com eficiência, com sustentabilidade, com profissionalismo, mas que comunica muito mal. Então as mulheres voltando, assumindo a gestão, entre elas mobilizando, tendo os homens ao lado para fazer as coisas que os homens desenvolvem melhor. Neste balanço, eu acho que está grande parte do sucesso do desenvolvimento e sustentabilidade do nosso agronegócio. Dudu Martins. Show, né? Eu até gostaria, de novo, né, voltando à questão da Flávia, na Ficafé, acho que a gente poderia abrir um espaço, né, para esse trabalho delas, fazer de repente uma reunião lá, um encontro, né, na Ficafé, abordando esse tema, né, de questão do empoderamento da mulher, da liderança, que já está na pauta, já está no tema, né? Um dos temas da Ficafé é esse. Eu acho que a gente poderia organizar uma palestra, uma apresentação, um painel falando desse trabalho. Acho que seria bastante pertinente. Acho que é um movimento que está acontecendo muito forte na região. Sim. Diferentes grupos se mobilizando, e eu acho que você colocar junto um potencial de catalisador muito interessante para a gente estar apresentando isso. Mas vamos lá, Dudu. O tema para a gente já aqui falar, porque tem muita coisa para a gente perguntar aqui para o nosso convidado de hoje. Faça as vezes aí, já vamos entrar no tema. Cafés especiais. Eu Vamos gostaria lá. que o Luiz desse uma visão geral, como está. Ele tem contato com coffee lovers, né, com apaixonados por café, de vários países do mundo, atuando pela Capricórnio Coffees, né, que é uma exportadora de cafés especiais hoje, e com sede em Ourinhos, né? Trabalha com os cafés aqui da região, também de outras regiões produtoras. Gostaria que o Luiz desse uma visão do como está esse mercado de cafés especiais, o que o cliente está buscando, né? Além do café de qualidade, o que tem por trás disso tudo, né? Esse movimento mundial do café aí. Bom, já que o assunto veio à pauta, eu queria começar agraciando, presenteando nosso amigo Robertinho, com um café especial da Fazenda Califórnia. Caramba! Gente, olha aprecie só. Sem moderação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Que capricho. Que capricho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha o cheiro disso. Olha o cheiro disso aqui. É diferente, né? É diferente. Fale um pouquinho sobre esse café especial, especialmente esse daqui. Fala pra gente. Perfeito. Bom, primeiro a gente tem que buscar, para quem nos escuta ou vai nos assistir, né? O que seria o café especial? Nossa, o cheiro agora chegou aqui. Vou fazer um cafezinho ali. Ô, Dudu, eu vou fazer o seguinte, fica aqui com o Saldanha, eu vou lá preparar um cafezinho pra gente. Maravilha. A definição do café especial em si é um produto diferenciado com atributos que são diferenciados. Então,
Existe muita confusão ainda no mercado. E aí a gente sofre, tanto o produtor do café especial quanto o consumidor, porque às vezes não existe uma mensagem muito clara. Então hoje você ter produtos que tenham atributos diferentes, lógico, existe uma classificação oficial, tanto a classificação oficial brasileira, que pode ser utilizada, mas a classificação mais adotada é da Associação Norte-Americana de Cafés Especiais, a SCA. E esse café, numa escala de 0 a 100 pontos, ele teria que estar acima de 80 pontos. Essa é a primeira coisa. O café que tem que ser, por definição, limpo, doce e sem defeitos. Então, a grande primeira diferença é, quando você pega um café e que você necessariamente precisa pôr açúcar porque está amargo demais ou porque está astringente demais, esse já não é um café especial. Só que o café especial, ele tem uma característica peculiar. O café tem uma característica peculiar, ele é um produto de cadeia, ele é um produto de muitas mãos. Então é diferente como um vinho que tem uma complexidade muito grande, mas ele sai da vinícola pronto, engarrafado, e aí você só vai praticamente servir para o consumidor. No caso do café, ele começa lá atrás, na escolha da semente, no desenvolvimento da muda, na escolha do terreno onde você vai fazer o plantio, todas as boas práticas que vão ser aplicadas, a adaptação dessa variedade com o local, que a gente chama de terroir, ou seja, são as características do solo, do clima, de tudo que é feito por ele. Todas as práticas de colheita, pós-colheita, processamento, secagem, armazenamento, depois você vai fazer a transformação. Então o café, ele é diferente porque tudo que é feito é colocado dentro da semente, essa semente é um ente vivo, e quando é feito o processo de torra, pelos mestres de torra, aqueles precursores que estão dentro da semente vão ser transformados no que a gente chama de sabor, de aroma, a percepção da doçura, a percepção do corpo, a percepção da acidez. Depois isso ainda vai ter que ser feita a extração. Então você vai ter que fazer moagem, você vai ter diferentes métodos de extração, para daí sim oferecer a experiência sensorial desse produto. Por isso eu falo, é um produto de muitas mãos e por isso a mágica desse café que conecta o mundo todo. Agora, depois do preâmbulo, voltando à sua pergunta. Hoje existe uma grande transformação na indústria. A indústria de cafés especiais, que passou por que a gente chama de 3 ondas, a gente está no que seria a terceira onda do consumo. Então, uma primeira onda de consumir cafés, uma segunda onda de começar a identificar origens, ou seja, este é um café do Brasil, este é um café da Guatemala, este é um café de Honduras. E a terceira onda em que você tem cada vez mais informação do que é aquele produto, de onde ele foi produzido, ou seja, aí eu chego na sua pergunta. É um café Catuai amarelo, do talhão número 1, da Fazenda Califórnia, plantado em 2006. Esse café tem um processamento chamado de honey, então ele foi despolpado e secou com a mucilagem, que vai trazer toda essa doçura, as notas que você vai encontrar de melaço, tem uma acidez cítrica média, e agora você já está salivando, ele tem uma nota de rapadura muito presente nele, então isso é o café especial. Ele tem uma história, ele não se vende por si só. E aí a importância de você estar todo junto. Essa transformação que eu falo que a indústria passa hoje é que com o avanço da globalização, você está aproximando muito o consumidor final com o produtor. E esse é o primeiro grande ponto de diferença. Os consumidores cada vez mais demandam informações, transparência, comunicação. Do lado do produtor, você tem acesso a muitas tecnologias, mas a cafeicultura, diferente da vitivinicultura, ainda tem um ambiente de pequenas propriedades em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e ainda, infelizmente, uma baixa aplicação de práticas agronômicas mais sustentáveis, que tragam mais produção com menor impacto, e de boas práticas na questão da qualidade. E aí isso começa a te limitar cada vez mais. Você tem poucas propriedades produzindo muita excelência e muitas propriedades com baixa produtividade, com baixo acesso à informação e tecnologia. A transformação hoje, a Associação de Cafés Especiais, da qual eu tenho a honra de fazer parte da diretoria, ela está buscando muito uma conexão maior com os clientes finais. Então hoje existe um novo protocolo que se chama CVA, que seria o Coffee Value Assessment, ou seja,
vai trazer valor ao produto, está se mudando a maneira de fazer avaliação sensorial, está se mudando a maneira de comunicar, então a gente traz agora o que se chamam atributos extrínsecos, não é só mais a doçura da rapadura ou a acidez cítrica, é o talhão número 1 da Fazenda Califórnia, a 700 metros de altitude, no norte pioneiro do Paraná, com práticas de agricultura regenerativa. Isso está vindo para a mesa, porque isso foi identificado via pesquisadores da SCA, que faz parte do processo decisório do consumidor final. E mais do que isso, um protocolo que comunica mais com o consumidor final. Então, consumidores finais entendendo o que é café especial, entendendo quais são as escolhas para eles, o que faz sentido para eles. Eu gosto de um café mais frutado, eu gosto de um café mais doce, eu gosto de um café com mais notas de especiaria, e eu consigo entender, comunicar isso e achar o produto que eu quero. Isso tudo para fazer uma cadeia mais coesa, mais dinâmica, melhor adaptada a esse futuro que tem muitas possibilidades, mas muitos desafios, e que mostra um futuro muito brilhante para o desenvolvimento de cafés com características únicas, regiões únicas, produtores que adotam práticas diferenciadas. Gostou, filho? Olha só, eu até pegando esse gancho aí também, a nossa audiência aqui, nós temos uma audiência especialista em café, mas tem uma audiência também que quer conhecer o café, e tem a gente que não sabe diferenciar um produto do outro. Infelizmente. A questão que eu queria saber de você, Saldanha, é o seguinte. Legal, aí nós temos um mercado de commodities, mercado que produz também café de qualidade, mas ele é diferenciado. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esse mercado. Como é que o mercado está recebendo o café especial? Qual é a leitura que esse mercado faz em termos de preço? Por exemplo, o preço do café especial, esse aqui, ó, que você trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pega aqui, Dudu. Tá aqui, ó. Tem todo um capricho, tem todo um trabalho por detrás dele e tal. Ele está no preço adequado? Ele precisa estar no melhor patamar? Explica pra gente um pouquinho, pra gente entender um pouco disso. Esse aí é só para amigo, esse é edição exclusiva. Obrigado. Existe toda uma complexidade nesse assunto. Então vamos começar primeiro pelo que você perguntou, a diferença dos tipos do café. Então, o café, quando ele é produzido, o café primeiro, ele é um fruto. Então, quando você vai colher, teoricamente, o maior potencial de qualidade estão nos frutos maduros, chamados de cereja no café. Mas como o café dá muitas floradas ao longo do ano, quando você colhe, você tem diferentes estágios de maturação. Então você tem o café que não está maduro, que é o verde. Você tem o café que está quase maduro, chamado café de vez. O café que está bem maduro. Um café que começou a secar, chama passa, é uma cereja que começa a secar. O café que já secou, que é o boia. Isso tudo está misturado. Então, se você não utiliza técnicas de pós-colheita para separar essas frações, você vai abaixar a qualidade. Então, quando você fala uma commodity, geralmente isso tudo misturado, você vai começar a ter o que a gente chama de defeitos. E aí, você pode ter defeitos que são físicos. Se é um grão verde, como ele é imaturo, esse grão tem uma substância que chama ácido clorogênico, que ele é adstringente. E aí, em café, diferente do vinho, você não quer a adstringência. No vinho, quando se fala dos taninos, é uma coisa. A adstringência em café, se ele é adstringente, ele já não é café especial. O café que é o café que está de vez, que estava ali misturado também, ele vai trazer uma leve secura para a boca e algumas notas herbais, às vezes notas oleosas, que também não é desejado no café especial. O café cereja, ele já tem o potencial de doçura natural, porque está ali nele, e isso vai trazer para você já um potencial de bebida de café especial. O café que começa a secar, que é o passa, também dependendo como você trata, ele pode te dar esse café especial. E o boia, se não houve chuva, dependendo da condição também. O que eu quero dizer? Como você colhe todas essas frações juntas, e elas vão acabar indo para o mercado em algum momento, você vai ter uma grande fração de cafés que não tem o potencial para ser especial, porque ele já tem esses defeitos do estágio de maturação que não atingiu o ponto para ser café especial. E a outro ponto mesmo o café que tem esse potencial,
Quando você vai fazer a preparação desse café após a colheita, você separa diferentes extratos. Então você vai ter cafés que são mais leves, que a gente chama de defeitos leves, quebrado, xoxo, mal granado. Você tem os defeitos que a gente chama de cor, preto, verde, ardido, que passaram por processos de fermentação indesejáveis, o preto e o ardido, o verde é um imaturo. E aí isso, quando você vai fazer o preparo do café para exportação ou o preparo do café para ser torrado como especial, esses resíduos ou esses defeitos físicos, a maior parte das vezes vai para o mercado interno. E isso vai ser torrado com o que a gente chama de torra extra forte. Por quê? Porque você esconde esse sabor indesejável desses defeitos com essa torra muito escura, muito puxada. E convencionou-se esse extra forte a qualidade do café no mercado interno. Quando você viaja, quando você vai para o mundo todo, não existe isso. Existem algumas peculiaridades, por exemplo, regiões da Turquia, regiões da Arábia, em que o defeito que é chamado rio, que é um fenol, que é uma fermentação indesejada, eles gostam desse sabor, mas eles torram o café com uma série de especiarias e apresentam esse café. Mas via de regra, o café exportado é um café muito bem feito. O commodity, mesmo estando abaixo de 80 pontos que eu citei, ele não tem os defeitos, ele é preparado num padrão que não tem os defeitos. O especial, além de não ter os defeitos físicos, ele tem uma capacidade, uma qualidade de bebida superior. E por isso essa primeira diferenciação. Quando a gente vai olhar o mercado interno, está acontecendo uma revolução. Hoje, quando você vai no supermercado, no mercado interno, você vê uma variabilidade de produtos muito grandes e diferença de preço também muito grande. Então, desde as linhas mais tradicionais ao que você vai achar hoje como os cafés gourmets e os cafés superiores. Então, a indústria, vendo essa demanda por produtos de qualidade maior, de maior valor agregado, ela se adaptou no mercado interno, no caso do café torrado ou torrado e moído, aí fez essa separação. Você tem o tradicional, você tem o superior e você tem o gourmet. Então, quando você vai ao supermercado, se você vê lá, e hoje diferentes marcas oferecem isso, você vê um café que ele é chamado de café gourmet ou de café especial, você sabe que as características sensoriais ali são diferentes. Quando você vê um café superior, você sabe que as características são diferentes. E quando você vê um tradicional, aí você também sabe. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? O que é um bom café? Para mim, um bom café é o que você gosta. O café que você, consumidor, gosta. Por quê? Porque existe uma diferença entre qualidade e valor. Qualidade é algo que é inerente do produto. Então, aquele produto, ele tem aquela qualidade, aquela característica. O que é valor? É quando você, consumidor, percebe. Então, se você gosta, se a sua avó gosta, se gosta do tradicional, você cresceu com aquilo, com aquele sabor, com aquele aroma do coador de pano na casa cedo, aquela memória afetiva que você tem, aquele é o café para você, aquele é o seu café. Você gosta de um superior porque ele é um pouco menos amargo, ele é um café mais adocicado, aquele é o café para você. Agora, você gosta do café que você não vai colocar açúcar, ora você tem um frutado, ora você tem um café mais doce, aquele é o café para você. Então existe uma diferença entre valor, não adianta você querer, por exemplo, vamos falar de exportação, não adianta eu querer vender um café super frutado para um cliente extremamente tradicional do Japão, ele não vai gostar, ele não vai dar valor, para ele aquilo não é qualidade. Agora, se eu pego um café que ele é doce, encorpado, com acidez baixa, o cara do Japão vai gostar. Agora, o pessoal da Coreia, que já tem um hábito diferente de consumo, que consome alimentos bastante fermentados, esse vai gostar de um café mais frutado, um café mais fermentado, um café com mais acidez. Então, você vê a diferença do conceito, qualidade e valor. E a gente não está aqui para ditar regra. Para mim, café bom é o café que você gosta, que você consegue pagar por ele e que vai te dar essa experiência de prazer. Isso, para mim, é um café bom. Maravilha! Você sabe que você tocou no assunto aí do café extra forte. Eu ia ao mercado, já contei essa história aqui, você deve ter ouvido. Eu já ia no mercado e deixava para comprar o café por último. Porque ele teria que ter um lugar especial no carrinho. E lá colocava aquela marca famosa e extra. Tô comprando o extra, pô. O extra é o extra. Até que Dudu Martins apareceu na minha vida e derrubou isso daí. Lembra disso, Dudu? Lembro. Como esquecer?
E aí ele chegou e falou pra mim, falou assim, ó. Aí ele tentou corrigir, porque arrumou uma confusão com a turma aqui. Mas peraí, como é que é? Aí ele ficou, calma. Como é que é, Dudu? Nem todo café ruim é extra forte. Todo café ruim é torrado forte para esconder os defeitos, mas nem todo café torrado forte é ruim. E é muito legal esse negócio que você preparava o carrinho, colocava o pacote de extra forte em cima e dava uma volta no mercado. Lógico. Mostrando para todo mundo. A cereja do bolo. Extra forte. Aquela marca famosa. Não, tá ali, ó. Pô, eu tô com o extra. Eu tô comprando o extra, pô. E na verdade eu tava caindo. Dudu chegou pra mim e falou assim, ó. Nem todo café ruim... nem todo café extra forte é ruim, mas todo café ruim é extra forte. Foi isso que você disse, não foi? Exatamente. Então, muito bem, gostei da sua... Agora, o brasileiro tá aprendendo a tomar café especial? Tá mudando bastante. Então, assim, é um movimento que começou... Eu tô no café há 20 anos. Eu posso dizer que eu tenho vivido esse movimento. Então, no começo, foi a primeira... Qual foi a primeira grande mudança? Convencionou-se chamar café expresso de especial. Então, porque todo mundo do Brasil toma o cafezinho passado em casa, ou no coador de pano, ou no filtro que tem o nome comercial dele. E aí, quando chega o expresso, convencionou-se. Mas era a mesma matéria-prima, simplesmente extraído mais forte numa máquina de expresso. Isso não era qualidade, e isso rápido houve esse... por que eu vou pagar mais por isso? Depois houve um movimento de supermercado em que você troca... O Brasil acho que é um dos únicos no mundo que você acha essa embalagem que chama almofada. É essa embalagem molinha. Ela é molinha porque ela tem um furo. E aí o café, como ele tem muito óleo, quando você fura ele, esse óleo rancidifica e o produto oxida. Então você está estragando. Se você pegar a almofada molinha e põe ela dentro d'água, você vai ver que vai sair bolinha. Então, assim, não é uma boa maneira de você armazenar café no supermercado. Então, qual foi a evolução disso? A embalagem a vácuo. Mas era a mesma matéria-prima, com a mesma torra escura, só mudou-se a embalagem. Então, tudo bem, você preserva um pouco mais a qualidade, mas a matéria-prima ainda é a mesma. E aí, depois você começou a ter esse movimento da indústria, agora você tem o superior... Agora você tem o gourmet, você começou a ter metodologias, você começou as cafeterias a se desenvolverem muito, os clubes de assinatura começaram a aparecer com cafés especiais, desenvolvimento de juízes para provar esses cafés, porque a gente não tinha sequer o vocabulário. O que é o café especial? Quando nós começamos lá atrás, 2006, 2007, a fundação da Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, a gente não tinha o vocabulário, a gente não tinha provadores, a gente teve que ir atrás... para aprender, para descobrir. E o mercado interno foi a mesma coisa. Não existia um padrão. O que é um café especial? Ninguém sabia. Então a gente tem, e o Paraná é um exemplo muito legal, porque Curitiba eu coloco hoje como o maior centro de cafés especiais do Brasil e talvez um do mundo. Você pode comparar Curitiba, por exemplo, a Melbourne, na Austrália, a Seattle, nos Estados Unidos. Muitas cafeterias muito boas, muitos campeões de barista nas diferentes categorias, muitos treinamentos de altíssimo nível, e isso está trazendo esse aumento exponencial de consumo de cafés especiais. E agora você vê que chega nas grandes marcas, por exemplo, com anúncios em rede nacional, então estão investindo muito dinheiro nisso e mudando linhas de produto. Hoje você começa a ver uma grande onda das regiões. As regiões estão se mobilizando com indicação geográfica, as companhias estão trazendo isso para as gôndolas de supermercado, estão comunicando mais isso. Então é um movimento que, na minha opinião, ele não tem volta, ele tende a crescer. E conforme você vai amadurecendo o palato, ou seja, a sua capacidade de distinguir produto, conforme você vai compartilhando informação, uma coisa é, não tenho a condição de pagar muito mais por um café. Então é o que eu disse, se você gosta daquele café, é a sua fonte de cafeína, é o seu estimulante de manhã para você pensar melhor, para trabalhar melhor, beleza, escolhe essa marca que é a sua, que você gosta, com aquela consistência, porque ele vai te trazer prazer, ele vai te trazer energia, ele vai te trazer capacidade de pensamento. Não fique sem o café, é aquele que você consegue comprar ele. Agora, conforme você vai aumentando o poder aquisitivo, conforme você vai compartilhando informação de entender, puxa vida, são coisas diferentes, você vai aumentando esse consumo. É um prazer
que diferente de outras coisas que são mais caras, como um vinho, uma cerveja artesanal, o café especial, ele é um prazer que não necessariamente ele é muito mais caro, principalmente quando você começa a aprender a preparar, que não necessariamente você faz a garrafa inteira e depois joga na pia. Eu costumo dizer que um dos grandes tomadores de café no Brasil é a pia nas casas. Quando você começa a preparar esse café com métodos, por exemplo, eu faço o meu numa caneca cedo, faço lá 250 ml de café, você não tem desperdício. Só o que você vai tomar no momento. Só o que você vai tomar. E aí você tem um café fresco, bem passado, bem extraído, você começa a reduzir o desperdício. Então, o café é interessante que eu vejo de um lado desenvolver muito, por exemplo, cápsula, que esse, se você for converter por quilo de café, ele é bastante caro. E aí, às vezes, você vai no supermercado e olha um pacote, você acha que o pacote do café especial tá caro ou numa cafeteria, e não tá. Se você aprender a fazer o método correto para passar o café, você vai ver que você consegue reduzir bastante o preço de um luxo ou de uma ativação da sua cabeça que ela não tem preço. É espetacular quando você acostuma com os benefícios do café. E também, Luiz, todo o trabalho que está envolvido desde o plantio da muda até chegar na xícara, né? Perfeito. Não é caro. Não. É muito trabalho. Não. Muito difícil fazer um café de qualidade. Né? Sim. E hoje, com essas características de clima que estão bastante complicadas, está cada vez mais difícil. Agora é o seguinte, você falou do café de cápsula. Tem a mesma... Pergunta boba, né? Mas só para entender também, né? O café de cápsula, ele é o mesmo... Café bom lá, vamos para café tipo A, por exemplo. O café bom, ele é a mesma coisa do que o outro convencional? Depende do que você está comparando. Tá? Então a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, por exemplo, quando a gente pega... Eu evito falar marcas, mas alguns exemplos a gente tem que trazer porque são exemplos de sucesso. Por exemplo, voltando ao que o Dudu falou, de que todo café ruim ele é o extra forte, mas não necessariamente todo extra forte ou toda torra mais escura é um café ruim, eu trago um exemplo que é um sucesso, que é a Starbucks. Então a Starbucks é uma cadeia de cafeterias que não é só o café, mas é o hábito, é o ambiente que foi criado, que é aquele ambiente que ele é muito aconchegante, as pessoas vão lá para conversar, para trabalhar ao redor do mundo. E é legal porque é uma introdução ao café especial. Quando você vai numa Starbucks, eu tinha essa restrição porque você começa a ser o coffee snob, né? Você começa a ser o purista. Poxa vida, torra mais escura, café com leite, essas bebidas cheias de açúcar. Mas aí você sofre na pele. Então as minhas meninas... tem essa conexão, elas querem ir ao Starbucks, elas querem tomar bebida com leite porque é mais doce, que é adaptado ao palato, por exemplo, da criança. E a Starbucks é um exemplo de cafés com torras mais escuras, mas de cafés de excelente qualidade. Eles têm uma cadeia de suprimento de cafés de excelente qualidade. E tem aí, inclusive, a Starbucks Reserve, que daí são produtos assim dos melhores do mundo e também com torra mais escura. Já tivemos 2 lotes nossos aqui da Califórnia, vendidos para Starbucks Reserve, preços altíssimos, e aí você vai lá degustar, a torra é escura. Por quê? Porque o cliente da Starbucks vê valor na torra mais escura. Quem somos nós para criticar um case de sucesso mundial, que é a Starbucks, que está fornecendo cafés com torras mais escuras? Voltando à cápsula, precisamos citar o exemplo da Nespresso. São cafés, ela está promovendo origens, então você vê origens diferentes. A Nespresso causa muito impacto na origem, como também a Starbucks causa. A Starbucks tem o que eles chamam de clusters regionais. A Nespresso também tem. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Nespresso na Suíça e é uma coisa assim... Por isso que eu estou falando, a gente comparar banana com banana, maçã com maçã. Altíssima tecnologia, laboratório fechado com vidro, toda a estrutura de aço inox, cientistas todos de jaleco, equipamento de altíssima qualidade. Então, assim, não dá para comparar. É uma tecnologia excepcional. Mas vamos pensar que é um café que você compra café ao redor do mundo, você leva para a Suíça, faz a transformação, coloca dentro da cápsula e isso volta para o mundo inteiro. Tem a tecnologia da máquina, tem a conveniência, tem a estabilidade do preparo, tem muita ciência e tecnologia por trás. Por exemplo, a Nespresso estuda a acústica das máquinas para que o barulho da máquina não interfira na sua experiência sensorial. A Nespresso estuda, A Nespresso estuda a neurociência das cores das cápsulas para que tenha uma crossmodalidade positiva com o sabor que ela quer que cause na sua cabeça. A Starbucks hoje tem trilhas sonoras
que ela indica para você baixar no seu smartphone, para que você escute aquilo tomando o café, porque você vai ter uma crossmodalidade com a nota sensorial que ela quer que aquele café te cause. Isso é café, e isso assim que eu estou dizendo. Agora, quando a gente vai voltar para uma cápsula que você torrou aqui e manualmente fez a cápsula, então são coisas diferentes. Então, quando você pega esses cases de sucesso, o fenômeno cápsula, qualidade, consistência, tecnologia, o investimento em marketing violento, as lojas, ou quando você pega uma Starbucks, uma cadeia mundial, tem todo um estudo para abertura de novas lojas, para estudar os mercados, o fenômeno de China, a Starbucks China vai, não vai. Então, quando a gente volta para analisar cápsulas no mercado interno, não é a mesma coisa. Então aí você, de novo, você vai ter que provar e você vai ter que ver. É bom para mim? Eu gosto disso? Beleza, vai. Cabe no seu bolso? Te causa uma experiência de prazer legal, sensorial legal? É isso. Eu não vou ficar julgando esta é a melhor cápsula do mundo. Não, de novo. Valor quem dá é você, como consumidor. Em termos de tecnologia, o que ela te oferece? Facilidade. O café tem uma consistência na torra, o café tem uma consistência na dosagem, o café tem uma consistência na extração da tecnologia da máquina e tem a praticidade. Você bota lá, aperta o botão e você já sabe a experiência sensorial que você vai ter. Então ela te traz muita praticidade. Ao passo que o outro café que você vai passar, aí tem o ritual. Então, para mim, Luiz, de manhã, você moer o café, você passar o café, você sentir aquele aroma vindo, você olhar o sol nascendo. Aquilo para mim faz sentido. Para muitas pessoas não faz. E às vezes você busca praticidade, simplicidade, consistência, a cápsula pode ser uma boa opção. Então sim, são coisas diferentes para momentos diferentes. Maravilha, tem muito respondido isso aqui. Muito conhecimento envolvido, né? Muita tecnologia. Eu gostaria de dar uma mudadinha no assunto um pouquinho, se você me permite, Roberto. Claro que eu permito. Eu queria saber dele depois sobre ele produtor de cafés, de cafés especiais. Queria saber a sua opinião também sobre depois do Dudu, sobre a questão dos cafés especiais da nossa região, produzido ali na região de Pinhalão, aquela coisa toda. Não vamos seguir nessa linha do café. Não sei se esse era o tema. Também. Pode ser? Pode. Então vai, manda a pergunta. Não, pode fazer. Então tá aí. Ô Saldanha, e como é que você está vendo? Bom, você tem um trabalho sendo feito, é um trabalho que não para, não é o final, é o processo, né? Tá o tempo todo. Como é que você está enxergando também a produção de cafés especiais do Norte Pioneiro, sobretudo ali naquela região de Pinhalão, a região ali de Ribeirão Claro, que também tem produzido cafés especiais de boa qualidade. Cafés especiais não tem cafés especiais, né? Qual que é a sua leitura que você faz dos nossos cafés aqui? Sou suspeito também para falar por esse tema, por ser um apaixonado por Norte Pioneiro, por Paraná. O Paraná tem uma característica que é dele, que é o que a gente chama do efeito da latitude. Então existe o paradigma de que café de qualidade, ele precisa de altitude, ele precisa estar alto. Na verdade, a causa para a qualidade, estou falando característica do produto. A causa para a qualidade em café é amplitude térmica, diferença entre a noite e o dia, na fase da maturação. E essa amplitude, ela tem que estar entre 10 graus, que é a temperatura mais baixa que o café aguenta, e 23, 24 graus. Convencionou-se pelo centro de origem do café, principalmente o café arábica, que vem da Quênia, Etiópia e Sudão, regiões altas, convencionou-se que precisaria de altitude, porque quanto mais alto, mais frio. O Paraná tem uma compensação, ele não é alto. A região do Norte Pioneiro vai estar ali entre 400 a 800, 900 metros de altitude, o que teoricamente seria considerado baixo para a produção de cafés especiais, que deveria estar teoricamente acima de 1.200 metros. Porém, nós temos a latitude, nós estamos 23 graus sul, no Trópico de Capricórnio. E aí, como nós estamos sul, o nosso outono e o nosso inverno são mais frios, porque nós estamos no trópico, e essa temperatura mais baixa pelo efeito da latitude dá para o estado do Paraná a característica de não precisar de altitude para produzir qualidade. A latitude faz a compensação. Primeiro ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma região toda do Norte Pioneiro e do Paraná, localizado numa faixa que tem potencial para produção de café de qualidade.
Primeira constatação. Segunda constatação. Paraná é abençoado por Deus em solos. Estamos aqui em região de terra roxa, de latossolos, com uma qualidade natural, uma fertilidade natural muito alta. O que quer dizer fertilidade natural? É uma bênção e uma maldição. Quer dizer que quando foi formado esse solo, ele era muito rico, muito fértil. Quando a mata foi retirada para ser plantado o café, esse solo tinha muita matéria orgânica e muitos minerais. Só que daí nós mantivemos essa bênção e ela ficou sem muita transição. A gente está meio deitado em berço esplêndido. Essa fertilidade ela era naturalmente alta e foi se perdendo ao longo do tempo. Então, para que a gente possa atingir o potencial do estado do Paraná em produção de cafés especiais, usando o efeito da latitude, nós precisamos olhar para o solo. E aí olhar para o solo para correção química, correção física para evitar compactação e principalmente o que mais tem sido estudado hoje, correção biológica, microbiológica. Relações entre micro-organismos e sistema radicular. Isso tudo corrigido, isso tudo ajustado, os cafés do Paraná, do Norte Pioneiro e do Paraná, têm um potencial fantástico para a qualidade, porque fertilidade alta, boa distribuição de chuvas, amplitude térmica durante o pré-colheita, dá para essa característica de cafés extremamente doces, extremamente balanceados e extremamente saborosos. São cafés que assim são apreciados no mundo inteiro. É difícil você ter rejeição a um café com essas potencial de características. A transformação daí é que ela deve vir do outro lado. Qual é o outro lado? O nosso módulo fundiário de Paraná ou de Norte Pioneiro são pequenos e médios produtores. Para que a gente consiga transformar esse potencial do território em realidade, em quantidade e qualidade para exportação ou para torrefação, a gente precisa de muita aplicação de conhecimento por unidade de área. E quando você tem pequenos e médios produtores, se nós não tivermos associativismo, cooperativismo e se nós não tivermos capacitação técnica de altíssimo nível, é muito difícil a gente jogar a primeira divisão. Então, o que precisa hoje em termos de desenvolvimento de território e uma região que é abençoada, uma região com potencial gigante, uma região que já tem uma indicação geográfica para café e outras estão sendo trabalhadas, já tem produtores que se dedicam à cafeicultura com muito afinco. Nós precisamos isso, mais cooperativismo, mais associativismo, mais transferência de conhecimento, tecnologia em produção, colheita, pós-colheita e fazer o link entre o que o novo consumidor, o novo mercado quer e o que nós podemos fazer para a gente estar linkando para que esse novo mercado veja valor nos cafés especiais produzidos pelo Paraná e pelo Norte Pioneiro. Perfeito. E em que estágio nós estamos atualmente? Melhores do que estávamos há 20 anos e muito aquém do que podemos alcançar nos próximos 20 anos. Estamos engatinhando em termos de potencial que pode ser alcançado, mas já temos muitas conquistas. Então, quando a gente começou lá atrás, 2005, 2006, falar de cafés especiais na região, não sonhávamos em estarmos, por exemplo, exportando cafés especiais, ganhando concursos, tendo cafés especiais reconhecidos em gôndola, em concursos, em festivais, e hoje nós já estamos nesse estágio. Mas ainda o que a gente pode alcançar em termos de aumento da quantidade e da qualidade ainda é um ganho exponencial para os próximos anos. Quem é hoje o produtor de cafés especiais que a gente pode chamar de referência mundial? Bom, depende do ângulo que nós vamos olhar. Se você for olhar os cafés mais caros e mais reconhecidos por qualidade no mundo, a gente está falando de Panamá. E aí você tem propriedades lá, por exemplo, a Fazenda Elida, nós temos a Fazenda Esperança, que são mundialmente conhecidas. Se você for pensar em inovação e marketing, nós estamos falando de Colômbia. Colômbia está trabalhando muito com pós-colheita. Tem, por exemplo, Fazenda El Mirador, tem La Palma e Tucán, são cafés que estão sempre sendo usados em campeonatos. Se formos falar em cafés que são bastante exóticos e que você tem pouca quantidade, mas não tem rastreabilidade, por exemplo, porque são produtores muito pequenos, estamos falando de África, principalmente Etiópia e Quênia. Agora, se a gente estiver falando em quantidade, qualidade, consistência e sustentabilidade, aí nós estamos falando de Brasil.
E aí o Brasil é quem vai jogar o futuro dos cafés especiais, dos cafés sustentáveis, pela legislação que tem ambiental, legislação que tem trabalhista, infraestrutura, institutos de pesquisa, assistência técnica, cooperativas. O lugar para crescer é o Brasil. E agora, com a nova legislação que está entrando, que é o acordo, chama de EUDR, que é o protocolo antidesmatamento da Europa, o Brasil está muito à frente. Hoje essa nova legislação que entra em vigor no final do ano, você é obrigado a provar que não houve desmatamento na área onde foi produzido o café a partir de 2021. E as poligonais têm que estar demonstradas, e a posse da terra tem que estar demonstrada, e isso tem toda uma série documental que você, exportador, é responsável, o importador é responsável, você tem a corresponsabilidade na cadeia. Por que eu estou colocando dessa maneira? África tem cafés caros, cafés muito bons, dificilmente vai conseguir cumprir o protocolo. América Central, a Costa Rica é um exemplo de organização com cooperativismo que vai conseguir. A Colômbia tem muita força na federação, possivelmente vai conseguir. Mas o Brasil saiu na frente com a plataforma do Secafé, junto com a Serasa. Então ele está se preparando para continuar atendendo o mercado europeu, que é muito importante, 54% das exportações brasileiras, e que vem agora com uma legislação ambiental muito pesada, e que não necessariamente as demais origens vão conseguir se posicionar. Sensacional. Posso falar um pouquinho? Por favor. Eu queria que o Luiz fizesse aí uma linha do tempo sobre esse movimento que começou lá em 2006, né? E a importância puxando a sardinha agora para minha brasa, né? A questão do Sebrae, né? Que começou esse processo lá em 2006. E assim, tudo que foi feito, né? Durante esse tempo todo, que na época não se falava em café especial, a gente nem sabia o que era um café especial. Tinha o esquema de preparar o café de manhã na garrafa térmica e tomar o dia todo, né? E achar que era uma maravilha. Você poderia fazer uma análise para nós, Luiz, rapidamente? Quando nós chegamos era tudo várzea, né? Foi muito interessante, assim, eu lembro até hoje meu primeiro contato com o Sebrae, na figura do Odemir Capello, que é um baita de um cara, um agente realmente de desenvolvimento sustentável para a região, uma cabeça brilhante. E aquela época ele me chamou para saber minha opinião do que eu achava de café orgânico, café especial, e ali nós começamos uma baita de uma parceria, isso era lá 2005, 2006. E a primeira questionamento era, para que lado que nós vamos? Como é que a gente diferencia? E aí optou-se pelos cafés especiais. E aí veja a cabeça do agente de desenvolvimento do Sebrae, do Odemir, de fundar uma associação de cafés especiais, sem a gente saber direito o que era, sem a gente ter degustadores na região. Então aí foi visitar o Cerrado Mineiro, que já estava bem desenvolvido à época, voltou com isso, Dudu, uma participação excepcional em escrever todos os protocolos. Eu entrei para isso, entrei primeiro na associação, depois tive a honra de ser presidente da ASEMP, da Associação dos Cafés Especiais. Juntos nós criamos, desenvolvemos, apresentamos ao INPI o protocolo de indicação geográfica, conseguimos esse reconhecimento. E aí começa essa saga de, puxa vida, começamos a ter cafés em concursos. 2010, a primeira vez com o Café do Paraná no Cup of Excellence, o principal concurso de qualidade do Brasil, um café da Califórnia. 2015, a gente estava lá com 5 cafés na final do concurso, o da Califórnia e mais 4, região da Lavrinha, Lavrinha e Pinhalão, e São Jerônimo da Serra. E aí começam a aparecer os grupos, um conceito já lá atrás, muito moderno, de que pequenos e médios produtores precisa ter o espírito associativismo. E aí foi criando grupos nos diferentes municípios, Abatiá, Carlópolis, Ribeirão Claro, Ibaiti. E esse conceito foi fortalecendo esse DNA da região de transmissão de informação, formação de provadores, começamos a ter mais provadores, começamos a ter produtores. Uma ação fantástica que foi levar produtores e os agentes técnicos para a Costa Rica, que eu acho que foi 2013, se eu não estou enganado. Visitamos cooperativas, institutos de pesquisa, provamos os cafés, e aí quando voltamos ao Brasil, foi feito aqui para a região do Paraná um projeto chamado 100% Qualidade. Naquela época, 2013, tentando linkar boas práticas no campo, boas práticas de colheita pós-colheita, boas práticas de comercialização, identificação de qualidade, ou seja,
já estava muito olhando o futuro, que hoje é realidade, mas naquela época ainda era um sonho. E aí foi construído esse passo a passo. A Ficafé, que é um patrimônio para a região, ou seja, uma feira de cafés especiais, onde através disso e dessas parcerias e com outros institutos, conseguimos começar a trazer clientes internacionais, promover concurso de qualidade, provar, comunicar isso, mostrar para os produtores o produto que eles poderiam ter na mão. Então, assim, o Sebrae, o projeto dos cafés especiais, ele é parte inerente do desenvolvimento territorial. Hoje, eu vejo um momento totalmente diferente, mas que sem esse alicerce que foi construído lá atrás, a gente não poderia estar querendo pendurar o quadro na parede. Foi feito o alicerce, foram erguidas as paredes, e agora a gente tem uma clareza muito maior de cadeia, de potencial, de coisas que podem ser desenvolvidas em um novo mundo, um novo consumidor que olha muito para sabor, mas para experiência. Qual é a experiência do território? O que é que o território norte pioneiro, o que é que o estado do Paraná tem a oferecer? O que é que a família do produtor, em termos de turismo, produtos com valor agregado, produtos artesanais, o que é que este território te oferece em termos de experiência? E para mim, esse talvez seja o grande futuro do norte pioneiro, do estado do Paraná, por oferecer essas experiências sensoriais e de memória, porque é um povo muito acolhedor, e para mim isso cada vez faz mais sentido, a hospitalidade junto com a experiência. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo isso, são as memórias que você neurocientificamente coloca na cabeça da pessoa do acolhimento. Você está fora da sua zona de conforto, e quando você é acolhido e tem uma experiência sensorial prazerosa, é aquela memória que fica, que é o café do coador de pano junto com o bolo de fubá da sua avó, e que a memória vem na cabeça porque você colocou uma memória afetiva junto com a memória sensorial. Então, acho que é um passado muito bem construído. Voltando à minha citação inicial da excelência do professor Cortella, fizemos lá atrás o melhor que a gente podia, com os recursos que tinha, com os produtores que tinham. E aí eu preciso mencionar todos os que passaram, uma menção especial ao meu compadre Coloral, que tanto fez pela associação, pelos cafés, e que é um dos motivos de eu continuar no café. Infelizmente perdemos para a pandemia, mas para mim é um cara assim, que simboliza essa luta de fazer o melhor que pode com o que tem. Dentro de todas as limitações que tinha, estava sempre ali puxando, buscando, compondo. Então eu acho que esse alicerce foi muito bem construído, o Sebrae, demais instituições parceiras. E hoje os produtores vivem um novo momento, é um novo mundo, mas o potencial para produtos, valor agregado, experiências, ele faz muito sentido para o estado do Paraná e para o Norte Pioneiro. Por isso a Feira Sabores. Vai de encontro de novo com o estrategista, né, o Demir Capello, que hoje a proposta de valor do Sebrae no território é ser reconhecido como uma área de produção de produtos diferenciados. Não só o café, como todos os outros produtos além disso, né? E hoje nós temos 3 indicações geográficas, né? O café, o morango e a goiaba. E tem mais outros produtos aí em fase de registro, né? A alfafa de Bandeirantes, o açúcar mascavo de Jabuti, as pamonhas de Siqueira Campos, lá da Lemoa. E já é o território do Brasil com o maior número de indicações geográficas. Então imagina com mais essas novas, né? E esse futuro que pode ser visto lá na Ficafé, na Feira Sabores, né? De produtos com valor agregado, transformados pela agricultura familiar, as agroindústrias familiares, né? Sempre em sistema cooperativo, e dando ao pequeno produtor uma condição dele estar sobrevivendo com qualidade. O filho, se tiver vontade de ficar no campo, já tem meninos aí se formando em agronomia e veterinária, ficando na propriedade, mesmo propriedade pequena, né? E aí vem minha próxima pergunta, Luiz. Quais atividades que ele vê como promissoras num território onde as áreas são menores, né? Por exemplo, um produtor hoje com 4, 5 hectares, quais atividades seriam viáveis para ele desenvolver e conseguir sustentar a sua família? Dudu, eu acho que essa linha de novo, né, a linha do estrategista, quando lá atrás, 2005, 2006, falávamos em cafés especiais e em associativismo, eu acho que hoje a gente olha muito a agregação de valor. Então, se a área é pequena, e aí eu acho que independe também do tamanho. A maneira como eu vejo hoje a agricultura, o agronegócio, é a aplicação de conhecimento por unidade de área
e a utilização de tecnologia para que a gente consiga, primeiro, compartilhar o bem mais importante que existe no mundo, que é o conhecimento, do qual ninguém tira de você. Mas o segundo é que a gente valorize o que o ser humano vai ter a partir de algumas décadas atrás, como realmente o que vale. O que vale é o seu tempo. Então, se a gente estiver fazendo trabalhos laborais, manuais, e não tiver tempo para pensar, tempo para aprender, tempo para aplicar tecnologia na agregação do produto que está sendo produzido ali, nós estamos fora do futuro, porque aí você não convence o jovem a voltar. Então, assim, tudo que a gente puder agregar valor, fruticultura, um café bem feito, um café especial, industrialização dentro desse arranjo produtivo local, em que você vai para a fruta, você não vai fazer só a goiaba, só o morango, você pode fazer a compota, você pode fazer a polpa, a refrigerada, você pode fazer uma série de coisas, mas na minha opinião de novo, não fazer só o trabalho laboral, ele faz parte porque é a composição de desenvolver o produto, mas é a aplicação de tecnologia e conhecimento no sentido de que o proprietário, o produtor, tenha maior qualidade de vida e mais tempo com a família, mais tempo para estudar, mais tempo para se dedicar. E aí, para mim, que eu vejo, não é só muito intensivo no ponto de vista de trabalho, mas é muito intensivo no ponto de vista do trabalho intelectual. Então, aí eu acho que qualquer produto que entre nessa linha de compor agregação de valor, de compor atividade intelectual e de compor a experiência como território, em que aí você passa a não mais competir com o seu vizinho, você passa a ser um parceiro de que todos juntos têm mais força, mais diversidade. É o queijo, em vez de fazer o leite, você vai fazer o queijo, você vai fazer, em vez da fruta, a compota, a geleia, e aí você começa a oferecer opções para quem vem te visitar. É o turismo, é o reconhecimento da região, é o reconhecimento do território, e aí você começa a ter um capital que você não consegue avaliar o preço disso. O valor disso é muito alto enquanto a região, enquanto território. Somado a tudo isso, a localização estratégica do Norte Pioneiro, né? Muito. Um rico estado de São Paulo, esse interior todo, a equidistância São Paulo e Curitiba, né? Também próximo a Londrina, Maringá, cidades importantes. E eu acho que isso tudo, né, compõe esse território de oportunidades que o Norte Pioneiro está se transformando. Né? Sim, eu ainda diria solo bom, água, paisagem, pessoas trabalhadoras e que têm um propósito, e toda essa questão de universidades, essa questão de centros de pesquisa, essa questão de estar trazendo as inovações. Então a feira a Gênios Com, outra ideia do estrategista, né? De fazer o Norte Pioneiro se tornar esse ponto de convergência de startup, de ideia, de inovação, você fazendo esse link do antigo com o novo, e agora principalmente essa percepção, o que é que o consumidor quer, e aí a gente tem uma chance, lógico, guardadas as devidas proporções, mas quando você viaja e vê as regiões, por exemplo, de Itália, em que você tem, ou França, diversos produtos com indicação geográfica, com a experiência do território, eu vejo muito disso, dessa similaridade aqui na região, pelas paisagens, pela represa, pela rede hoteleira que vai se desenvolver, pela hospitalidade dos produtores e pelo amor de poder mostrar o seu trabalho e valorizar cada vez mais. E você ter essa possibilidade dos filhos das outras gerações voltarem para o campo com mais conhecimento, e aí você cria esse círculo muito virtuoso de desenvolvimento territorial. Muito bom. E aí? Passo a bola para você. Se você não tiver como chutar a gol, eu tenho mais. Manda. Mais eu tenho uma pergunta. Eu vou abrir para a audiência daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a audiência. Nós estamos já chegando na reta. Mas eu tenho a pergunta da audiência aqui, que eu vou fazer já no final. Aliás, quem quiser fazer uma pergunta, nós estamos ao vivo pela rádio. Depois, como eu já disse, esse conteúdo ficará disponível para os nossos canais na rede social, YouTube, Facebook, LinkedIn. No YouTube, inscreva-se, que para a gente é muito legal. Comente, que é muito importante também. Compartilha, porque também tem mais gente querendo saber sobre esse assunto, que é uma aula aqui, para mim está sendo uma aula. Mas daqui a pouquinho eu vou abrir para a audiência ao vivo. Quem quiser fazer perguntas, o telefone WhatsApp aqui da rádio é o 991 70 20 22. Segue aí, Dudu. Eu gostaria que o Luiz, com toda essa bagagem que ele tem, fizesse um comentário sobre produção de orgânicos versus produtos convencionais no tocante à sustentabilidade.
E também essa tendência hoje de alguns movimentos mais radicais de demonizarem o agronegócio. E para mim, agronegócio, qualquer tipo de negócio desenvolvido no meio rural, independente do tamanho, né? Que o Luiz pudesse nos brindar com um pouco de conhecimento nessa área também. Berlinda, né? Eu gosto da polêmica, você sabe que a gente precisa esclarecer as pessoas. Não tem. Eu já fui mais polêmico. Eu acho que o cabelo branco e a ausência dele vai trazendo um pouco mais de ponderação. Eu acho sempre o bom senso e o equilíbrio, né? Mas principalmente para esclarecer as pessoas que estão eu acho que sim, tem lugar para tudo, né? O que a gente não pode é você querer pegar um conceito e você extrapolar como se só aquela fosse a verdade. Não existe uma verdade única, são condições completamente diferentes. Do ponto de vista de sustentabilidade, se você for entender a produção orgânica, sustentabilidade no sentido pleno, de você reduzir os impactos todos, não necessariamente é a melhor opção. Por quê? Porque se nós formos pensar em sustentabilidade do ponto de vista do produtor, de ser mais resiliente a esses problemas que nós estamos tendo, por exemplo, climáticos ou os problemas de mercado, você passa a ter um número limitado de ferramentas que você pode fazer intervenção no sistema e às vezes você está mais exposto a essas alterações, pragas, doenças, condições climáticas do que você estaria com outros modelos de produção. Do ponto de vista, e esse aí para mim passa por educação, por conhecimento, de resíduos, e essa é uma briga do agro, que seria o agro convencional, chamado tradicional, do agro considerado orgânico, e aí existe a demonização do uso de defensivos, e o termo correto é defensivo, não é agrotóxico. Para mim, a sabedoria está no meio, porque nem só o orgânico, com moléculas alternativas, mas aí existem alguns conceitos um pouco equivocados. Então, por exemplo, se você vai no orgânico e você vai usar um extrato de fumo, o extrato de fumo é um neonicotinoide, é nicotina, que você vai ter neonicotinoide em defensivos agrícolas testados que você usa na agricultura chamada tradicional. Por que é que no orgânico pode e no convencional teoricamente é demonizado? Ou a própria piretrina, o piretroide que você extrai de um crisântemo, por exemplo. Do ponto de vista de balanço nutricional, quando você vai partir para o orgânico, é muito difícil você fazer o balanço de todos os nutrientes, porque a maior parte das fontes orgânicas não vai ter esse balanço. Você vai pegar, você como engenheiro agrônomo, a maioria das plantas vai exportar muito nitrogênio e potássio, boa parte dos resíduos orgânicos vai ter uma concentração de fósforo muito maior, que pode causar a longo tempo contaminação de lençol freático, porque é um fósforo orgânico, você pode causar deficiência de micronutrientes pela complexação com a matéria orgânica. Então, enquanto sistemas menores, você tem um olerico, você tem uma hortifruti dentro de uma estufa, em que você tem soluções que você consegue fazer ali, interessante, como orgânico, se você tiver um mercado que te paga mais por isso, te agrega valor, eu acho uma opção interessante, guardadas as devidas proporções. Não necessariamente é o sistema que você tem menos resíduo, não, porque, por exemplo, você usa um cúprico e esse cúprico vai te dar resíduo, ou algumas das coisas que você usa, mesmo teoricamente naturais, elas podem te dar resíduo no alimento que você está consumindo. Então, dentro deste viés, não é necessariamente o mais seguro pela questão de resíduos, não é necessariamente o mais sustentável pela alocação de coisas que você vai colocar, as quantidades de composto são bastante elevadas, a quantidade de moléculas que você vai ter que usar, mesmo naturais, é bastante elevada, e não necessariamente do ponto de vista de segurança alimentar você está 100% coberto. É preciso fazer teste, é preciso identificar. Não estou aqui falando contra. Do ponto de vista do tradicional, o que não pode? Fazer o que não deve ser feito. Então, se você tem um defensivo agrícola que tem um registro, que tem uma dosagem, que tem um método de aplicação, que tem uma condição de aplicação, que tem um período de carência, se você não segue isso, você está fazendo o que não deveria ser feito. E aí está errado. Se você tem um defensivo agrícola que tem um registro, ele passou por uma série de testes, foi habilitado pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente. Você tem algo que, usado na concentração correta, na dosagem correta, com o período de carência correto, o resíduo que você causa no alimento ou no produto final, ele foi testado que não te causa problemas à saúde. Onde é que está o meio?
e aí existe uma corrente hoje muito grande, que está chamando de agricultura regenerativa. Na minha opinião pessoal, e aí hoje eu trabalho muito próximo, inclusive é meu consultor, chama-se Alessandro Guiero, um colega engenheiro agrônomo, hoje um dos maiores especialistas em agricultura regenerativa do mundo. Qual é a diferença da agricultura regenerativa? Primeiro, ela é escalável. E aí uma das dificuldades do orgânico ou da agrofloresta, por exemplo, é a sua dificuldade em escalar isso. Se você pensa num planeta com 9 bilhões de pessoas para alimentar, qualquer coisa que você for adotar que reduzir produtividade, nós estamos andando contra. Você vai precisar de mais área, menos eficiência. Então, eu compartilho muito esse conceito com o Alessandro de que, enquanto engenheiros agrônomos, nós não podemos aceitar sistemas de produção que preguem diminuição da produtividade e diminuição da eficiência do uso dos fatores de produção. Esse é o primeiro ponto. Onde é que a agricultura regenerativa está batendo muito? Você, voltando de novo, eu gosto de parafrasear o Cortella na excelência. Por quê? Porque fizemos no passado uma série de coisas com os conhecimentos que tínhamos, com as ferramentas que tínhamos, e era o melhor que a gente podia fazer. Hoje, com microscopia, com metagenômica de micro-organismo, com estudo de enzimas de solo e essas correlações solo-planta-micro-organismo e alterações de respostas fisiológicas, estudo de fisiologia de plantas, estudo de impactos agroclimatológicos. Hoje, a hora que a gente traz isso tudo e começa a olhar para a natureza e olhar as soluções que a natureza, em bilhões de anos de evolução, apresentou para nós, em termos de, por exemplo, um micro-organismo extremamente adaptado no solo, que pode te causar liberação de fósforo, por que não utilizar? Um micro-organismo extremamente adaptado à condição que controla outros fungos que são patogênicos, que fazem mal para as plantas, por que não usar? Mas aí a gente vai no contraverso, que é você estudar e entender, por exemplo, todos os trabalhos da doutora Ana Maria Primavesi, um genial em termos de agricultura tropical, tudo que ela falava lá atrás em termos de observação e de estudos que ela fazia com o que ela tinha lá, hoje a gente começa a olhar de um outro ponto de vista, com mais ciência, mas comprovando e entendendo o que ela estava postulando lá atrás, como uma agricultura tropical que precisa de fluxos contínuos de carbono no solo, as quantidades de ácidos úmicos e fúlvicos que a gente precisa colocar no sistema, as interações entre plantas e micro-organismos e a nutrição, ou seja, plantas bem nutridas, solo bem nutrido, você não vai ter patógeno. Os estudos da Embrapa hoje em demonstrar a capacidade das plantas em recrutar micro-organismos do solo, então o que sai da raiz da planta recruta um micro-organismo do solo que vai proteger a planta de uma doença ou de um estresse. Ela começa a sintetizar coisas de que vai ter uma seca e vem micro-organismos que sintetizam enzimas e substâncias que vão dar para a planta melhor condição de enfrentar a seca. O que eu estou falando? Muita ciência, muito conhecimento aplicado, olhando para o passado, entendendo que a natureza é diferente de você fazer um sistema que ele é só um sistema secular, que ele é um sistema travado. E aí a agricultura regenerativa, nesse sentido, plantas de cobertura, fisiologia muito fina de planta, micro-organismos utilizados, entender a resposta da planta à condição agroclimatológica. Isso é escalável, isso reduz impacto, isso melhora a produtividade e isso aumenta o valor para o produtor, para o consumidor e para o planeta. Por quê? Porque segundo esse conceito e palavras do próprio Alessandro, quem te paga o prêmio da agricultura regenerativa é a natureza. A natureza devolve aquilo que você faz para ela. Então você produz mais e você está menos exposto às variações de ambiente. Então para mim, não é lá, não é cá, é o meio com mais ciência, com mais inovação, com mais tecnologia, com mais trabalho, com mais comunicação e a gente compartilhar os resultados. E aí não tem como, é uma coisa que não para. A população cresce rápido, nós vamos estar sempre expostos a essas alterações do planeta em termos de ciclos climáticos e a gente tem que estar preparado para isso ou o cenário é catastrófico. Muito bem, maravilha. Dudu. Vamos lá? Saber imitar a natureza, ver o que ela tem de bons mecanismos que já existem, né? Mais pergunta aí? Tem várias, mas fica à vontade. Eu tenho uma aqui do Pedro Xavier, de
Pedro Henrique Xavier de Ourinhos. Muito obrigado, a cidade de Ourinhos está acompanhando a gente. E ele faz uma pergunta aqui, você já falou um pouquinho do que o Dudu, o assunto passou um pouquinho, mas ele mandou a pergunta agora, falando sobre a questão de governo, se o governo tem estratégia específica para poder ajudar a alavancar a produção de cafés especiais. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas, né? Então, em termos de governo, existem algumas ações pontuais. A gente tem alguns integrantes do governo, por exemplo, quando a gente pensa em governo federal, é um cara que eu sempre gosto de citar demais, que hoje ele é deputado federal pelo Espírito Santo, que é o Evair de Mello, que já foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, um cara que é provador de café, produtor de café, filho de produtor, e está lá defendendo os interesses da cadeia. Mas não tem nada muito específico em termos de governo federal, ou que eu conheça em termos de governo, estrutura de governo estadual, mas tem as agências, os órgãos que ajudam. Por exemplo, vamos trazer Paraná, você tem a FAEP, tem uma comissão de cafeicultura, você tem o IDR com pesquisas em café, você tem o concurso estadual de qualidade no Paraná, e que geralmente pega os campeões e faz a doação para as instituições, para que você tenha mais conhecimento sobre café especial. Você tem parcerias dos sistemas, por exemplo, dos sindicatos rurais com a própria FAEP, de trazer treinamento e capacitação para a região. Agora, do ponto de vista do consumo, aí é uma diferença. A gente precisaria transmitir mais informação, e tudo o que a gente for querer fazer do ponto de vista governamental, em termos de legislação, é um pouco mais difícil. Existem as alterações que foram feitas mais recentes na legislação, trazendo essa questão de impurezas, fazendo um pouco mais de inspeções nos mercados para que você tire os produtos que são considerados fora do padrão de consumo, mas é um mercado livre, então é uma livre concorrência. Você sempre vai ter mais produtos sendo ofertados, e eu acho que sempre vai passar pela iniciativa privada em comunicar melhor, para que o consumidor esteja mais bem informado e não caia só em estratégia de marketing do setor privado. Então, para mim, educação, compartilhar conhecimento, esse espaço, por exemplo, que vocês estão dando aqui, para mim isso é o maior valor que a gente pode fazer. É comunicar, é mostrar as diferenças do café, os benefícios não só do café, mas dos produtos diferenciados, para que a gente entenda, quando você vai ao mercado, quando você vai a uma cafeteria, quando você vai consumir qualquer coisa, você saber por que é que aquele produto tem um valor agregado maior, qual que é a história que está por trás daquilo, qual é o trabalho e o tempo que foi empregado para você chegar naquele resultado, e aí sim você dá valor para aquele produto. Então, para mim, educação, conhecimento e compartilhar informação às vezes até mais forte do que você ter ações governamentais para que você incentivasse o consumo. Muito bem, Luiz Roberto Saldanha Rodrigues, hoje aqui no nosso programa, o primeiro episódio da segunda temporada do Meu Norte Pioneiro em podcast. Confesso a você, Dudu, olha, essa abertura vai ditar muito do que vem por aqui. Abrindo com chave de ouro, né? Exatamente. Olha, gostaria de ficar mais tempo, mas eu gostaria de ver com você agora, Luiz, o que ainda nós não perguntamos que você gostaria de falar, deixar aqui para a gente finalizar o nosso papo. Falar, olha, gostaria de ter falado sobre isso e nós não perguntamos, uma falha nossa aqui, talvez, você pode classificar dessa maneira. O que você gostaria de falar, o que a gente não perguntou? Robertinho, acho que se puder dar uma mensagem ou puder compartilhar um desejo, né, seria para que todo mundo que está escutando que invista nas crianças. Eu acho que investir em criança, e principalmente pelo exemplo, e esse investimento é no sentido de tempo, de carinho, de formação, porque a gente precisa de seres humanos melhores para esse planeta, a gente precisa de mais lideranças, a gente precisa de melhores profissionais, mais éticos, e isso só vai ser alcançado se a gente fizer a transformação através de educação. Então, mostrar o valor da educação,
o valor do conhecimento, você ter os professores como ídolos, a gente começar a ter pesquisadores como ídolos, porque o caminho da humanidade de resolver os problemas complexos que nós vamos enfrentar nos próximos anos, ele passa por pessoas capacitadas, pessoas éticas, líderes, em contato com a ciência, para que a gente possa trazer soluções mais claras para os governos. Então, para mim, a minha mensagem, o meu pedido é que a gente investisse, se a gente tivesse toda a limitação de recurso possível, eu pediria para que fosse investido em educação e na formação desses jovens e crianças que são o futuro, sem dúvida nenhuma, do nosso planeta. Sensacional! Obrigado, viu, Dudu? Obrigado por presentear a gente. Esse podcast, esse canal, esse trabalho que está sendo feito, preciso dizer aqui, deixar aqui bem claro para a nossa audiência, vem muito dessa realização, trazer aqui o Luiz com a gente aqui, Luiz Roberto, os outros tantos convidados que já passaram por aqui, os que ainda virão, eu preciso fazer esse agradecimento. Agradecimento muito especial. Obrigado, Luiz. Obrigado pela aula. Você volta, né? Só chamar que eu venho. Dudu. Eu queria agradecer primeiramente a você, Robertinho, pela oportunidade de estar compartilhando essa bancada, essa ideia de fazer o Meu Norte Pioneiro. E hoje, em especial, agradecer o Luiz pela presença. O cara, talvez o produtor rural mais completo em termos de visão geral, técnica, humana, social, ambiental. É um cara que tem muito a agregar, novo, né? Garotão aí. Tem muita lenha para queimar, muito exemplo para dar para as pessoas. E com certeza, né, atingiu aquele objetivo nosso, ser uma pessoa inspiradora, né, para tantos produtores poderem adotar uma nova linha, mais sustentável, com uma visão de médio e longo prazo, para um planeta melhor, uma sociedade melhor. Luiz, muito obrigado, cara. Foi um prazer muito grande ter você aqui. E eu acho que nós vamos ter que fazer, assim, vários convidados trazer de novo, né? Porque fica muito assunto pendente ainda. O Luiz é um deles. Explorar muito. O Luiz é um deles, com certeza. O Luiz é um deles. Obrigado, viu, Luiz? Você volta então, né? Robertinho, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Duzão, de coração, obrigado pelas gentis palavras. Contem sempre com a gente no que precisar, que a gente puder colaborar. É uma honra, é um prazer. Muito obrigado. Olha, e pra gente finalizar, tem canal? Vocês estão na internet? Tá na internet, pô. Tá com rede social? Tem rede social? Fala pra gente onde é que as pessoas podem encontrar os produtos da Fazenda Califórnia. Tem Instagram, Facebook? Fala pra gente. Tem sim. A gente tem um canal bacana de comunicação que a gente faz pela Capricórnio Coffees, que é a exportadora, que chama Capri News, em que a gente traz bastante, tem podcast, tem no Spotify pra poder seguir. Então legal. Segue a Capricórnio Coffees. A Fazenda Califórnia tem o Instagram, que é o californiaestates.com, então procura Fazenda Califórnia, vai achar. O meu pessoal, luiz.california, e aí tem bastante informação, a gente compartilha muito dessa visão, produção sustentável, boas práticas, desenvolvimento humano, então vai achar bastante conteúdo, bastante informação lá. Vai pra lá, filho! E olha só, hein, daqui a pouquinho, né, esse conteúdo vai estar também disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook, LinkedIn, enfim. No YouTube, não esqueça de inscrever-se no canal, não esqueça de dar um joinha lá, que é importante também pra gente. E não esqueça também de comentar, porque o seu comentário faz toda a diferença. É uma forma da gente também dar um norte pra gente, pra saber se a gente tá indo no caminho certo. Não é isso, Dudu? Isso. Obrigado, aí, viu, cara? Obrigado. Próximo episódio, já tem convidado ou não? Tem convidado. Quem? Dona Rúbia Lisboa Martoni, credenciada ao Sebrae, pessoa ligada aí ao desenvolvimento territorial, vai falar para nós de SRI, de todo esse movimento que está acontecendo no Norte Pioneiro, sábado que vem. A Rúbia vai estar aqui? A Rúbia vai estar aqui. Uau! Promete. Aguarde. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.